E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Lucas. Hoje eu tô gravando no meu celular. Eu acredito que a imagem vai estar bem melhor e que o áudio vai estar bem melhor que o outro. Bom, na última aula, vamos só voltar um pouquinho aqui para ver onde a gente parou. Tá? A gente estava entre a Revolução de 1905 e a Revolução de 1917. Lembrando que isso aí passou pela Primeira Guerra Mundial e a gente teve o governo provisório de Kerensky e teve a abdicação do czar. O regime czarista caiu. O regime autocrata czarista, ele caiu, tá? Então a gente já entra na Revolução de Outubro, que é chamada também de Revolução Bolchevique. É necessário também tá falando que essa Revolução de Outubro, ela pra gente aconteceu em novembro, porque o calendário russo, ele é juliano. Ele segue o calendário instituído pelo imperador César, eu acho. Ou é Júlio. Enfim, é o calendário juliano e ele tem 3 dias a menos que o nosso calendário. Portanto, a gente tem que jogar sempre 13 dias a mais. Bom, por que que eu coloquei essas fotos e essas imagens aí? O que que isso aí está sugerindo? Gente, essas obras aí se referem à Revolução dos Bichos. É uma obra produzida por George Orwell. E eu indico muito vocês a assistirem. Na verdade, acho que é um dever de vocês assistirem. Inclusive, eu acho que eu passei uma atividade sobre isso, né? Sim, eu passei. Pedi para vocês assistirem. Mas o que que tem a ver essa Revolução dos Bichos com a Revolução Russa? Aparentemente nada, né? Para quem assiste, vê esses animais aí se revoltando e fazendo uma revolução, aparentemente não consegue fazer uma ligação com a Revolução Russa. Mas o George Orwell, ele criou essa obra para exemplificar o que aconteceu na Revolução Russa. Então você tem aí alguns animais, e tem uma raça de animais que é mais inteligente, e dentro dessa raça de animais mais inteligente, você tem um grupo que trai o outro, e depois, posteriormente, um grupo que persegue o outro. E isso é o que acontece dentro da Revolução Russa e dentro do Partido Bolchevique. Imaginemos que o dono da fazenda, para quem já viu o filme, seria o Czar, né? Ele é o autocrata que manda em tudo, é o dono de tudo e é o senhor de tudo. Ele é o dono de todos. A partir do momento que os porcos eles instituem uma revolução e eles têm o apoio do restante dos bichos, a gente tem que lembrar aqui que os porcos eles são colocados como seres mais inteligentes, ou seja, eles são os líderes. Dentre essa classe de subalternos, dentre essa classe de criaturas que são é, posses desse fazendeiro, você tem os porcos que são os mais inteligentes, então eles estão no topo, por serem mais inteligentes. E esses mais inteligentes, eles dominam os outros e convencem os outros a fazer uma revolução, tá? Esse grupo de porcos, eles seriam o grupo comunista da Revolução Russa. Eles seriam o partido bolchevique e menchevique da Revolução Russa. E especificamente, o porco líder, ele seria, no caso, Lenin e Trotsky. A partir do momento que Lenin morre, e o Lenin é quem, né, idealiza tudo, você vai ter ali então Trotsky e Stalin disputando o poder. E o que acontece? Em um certo momento, Stalin ganha e ele começa a perseguir todos os seus opositores, e dentre eles Trotsky, e Trotsky tem que fugir. Então você tem aí um mesmo grupo, no caso os porcos, ou no caso os bolcheviques, e dentro desse mesmo grupo você tem uma perseguição interna, você tem uma briga interna, sendo que eles têm os mesmos ideais. Tá? Então esse filme é muito interessante porque ele exemplifica isso, ele desenha isso, ele deixa isso muito claro. E dá para fazer, inclusive, várias outras críticas com relação a essa obra. É uma obra muito rica, ela rende muitos debates. É, Enfim, em um outro momento a gente pode fazer um debate sobre ela. Agora vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Aqui é a Praça de São Petersburgo, né? A Praça do Palácio de Inverno, onde aconteceu os principais movimentos populares aí, reivindicações e protestos da história da Rússia. O Domingo Sangrento,
né, a tomada a Revolução de 1917, né, a Revolução de Outubro, tudo aconteceu aí. Pronto, e agora? O povo russo se livrou de vez do regime autocrata do czar. Gente, agora quer dizer que o povo vai ter o que eles querem? Quer dizer então que agora que se livraram do czar, resolveram os problemas. Agora a gente vai distribuir as terras, vai acabar com a pobreza, vai fazer a vontade do povo, a gente vai agora ter mais participação política, vai abolir todos os privilégios, a gente pode exercer o nosso direito de liberdade, vamos ir para onde a gente quiser, fazer o que a gente quiser, ter o que a gente quiser, comprar o que a gente quiser, produzir o que a gente quiser. Não, tá? A resposta é não. Não é assim que as coisas funcionam. Assim como o exemplo do livro, a partir do momento que você destrói o poder central, que é o czar, agora você vai ter disputas internas. Agora, digamos assim, pegando ainda o paralelo do livro, o grupo de porcos que institui essa revolução, agora eles vão disputar entre eles. Agora, quem é que vai liderar? Bom, eu tirei o czar. O czar ele era o poder central. Sobrou quem? Sobrou a Duma, que era um poder ali representativo, que representava o povo. E esse povo ele era representado através de partidos. E eu tinha vários partidos. Eu não tinha só um. O povo não tinha um partido. Ele tinha vários. Então você tinha o Partido Comunista, você tinha o Partido Socialista. Na verdade, os partidos de esquerda, né, divididos aí entre Partido Bolchevique e partido Menchevique. Existiam outros partidos de esquerda também, como eu falei, socialista. E você tinha do outro lado os partidos de direita, os partidos liberais, composto pela burguesia, composto por conservadores, composto por pessoas mais moderadas. E todo mundo queria ter poder. Ninguém queria abrir mão da sua vontade. Gente, esses grupos, eles eram opostos, tá? E como eu falei, ninguém queria abrir mão daquilo que eles tinham. Deixa eu colocar aqui o meu rosto para vocês verem. Aqui vocês podem me ver, acho que fica um pouco mais interativo, né? Então, como eu falei, esses grupos, nenhum deles queriam abrir mão do seu poder. Você não tinha uma unidade nessa Duma, na verdade você tinha várias divisões, e paralelo a essa Duma existia uma outra instituição que tinha muito poder, que era o Soviete. E esse é o cenário. Tá? A Rússia agora não tem czar, não é mais o Império Russo, e você tem vários grupos ali querendo, né, tendo em mente pegar o poder para si. Quem vai ficar com o poder? Como é que vai ser esse governo agora? Como é que vai se dar esse Estado? Quais são as leis que eles vão propor? O que pode e o que não pode agora nesse novo Estado? Bom, é uma revolução. Mudou o jogo. Né? Como é que vai ser o jogo agora? Quem vai dar as cartas? Beleza. Essas são as perguntas que eu faço para iniciar esse novo processo. No momento da Revolução de Fevereiro, a Duma estava sob a liderança dos liberais. Beleza, então a Duma ela é liberal e ela é composta por mencheviques. Então esse novo governo ele vai se dar a partir de uma perspectiva mais liberal e mais moderada. Não vai ser uma revolução socialista. Eles não vão distribuir riquezas. Eles não vão sair da guerra. Inclusive, essa era uma grande reivindicação, era uma grande vontade do povo sair da guerra. Isso não vai acontecer nesse momento. Por quê? Porque os liberais eles têm um projeto e para esse projeto eles precisam passar pela guerra. O projeto deles é bem diferente, é de expansão, é de capitalismo, é de fazer comércio intercontinental. Eles precisam de ter acesso à Crimeia, precisam de ter acesso ao Mar Negro e precisam de vencer os impérios centrais, Alemanha, Áustria-Hungria, Turquia, e para isso precisam passar pela guerra. Então, eles vão permanecer na guerra. Esse é o grupo de conservadores. Isso é extremamente impopular, tá? Lembrando que o povo não queria isso. Inclusive, o povo que foi lá para a frente do Palácio de Inverno cobrar coisas do czar, eles queriam justamente que ele saísse da guerra. Era uma das grandes reivindicações deles. Então isso vai ser impopular. Bom, quem vai ser o governo agora? Lembrando que o governo caiu sobre o príncipe não quis, passou o governo para o presidente da Duma. A Duma tinha um presidente, tá? A Duma é um parlamento, vamos lembrar sempre disso.
e parlamento tem presidente. Por exemplo, no nosso país tem parlamento, é o Senado. Quem que é o presidente do Senado? Existe o presidente do Senado, existe o presidente da Câmara dos Deputados, tá? E no caso, o presidente da Câmara dos Deputados é o Rodrigo Maia, tá? Então, dessa mesma forma, a Duma ela tinha um presidente e vai ser ele que vai governar agora porque só restou ele para governar, tá? Quem é esse presidente? É o Kerensky, que ele era o antigo ministro de guerra do governo do czar. Como eu falei, ele é mais conservador, ele é mais alinhado ao liberalismo. E, na verdade, Kerensky ele pende para os dois lados, né? Ele agrada um pouco o socialista e agrada um pouco os liberais, mas, no geral, ele é conservador, ele é moderado. Ele fica no meio ali, agradando os dois. Esse é o ponto dele. Só porque em um certo momento isso não. Isso vai. Gente, não dá pra ficar em cima do muro, né? Então essa posição dele de ficar em cima do muro, ela não vai agradar muito. Vamos dar continuidade aqui. Então quem vai dar as cartas agora são os liberais, os moderados e também chamados mencheviques. Esses moderados, eles são conhecidos pelo nome de mencheviques, eles são grupos mais à esquerda, tá? Inclusive, eu não sei se eu fiz uma definição aqui do que seria mencheviques e do que seria bolcheviques. Acho bom que eu já faça essa definição aqui agora. Então, gente, lembra lá quando teve a criação do Partido Revolucionário Social Russo? Lá atrás, em 1898, pois é, esse partido ele era tido como de esquerda, comunista, e ele se dividiu em dois. Bom, ambos tinham um objetivo, uma proposta, o comunismo de Karl Marx. E você precisa saber o que é isso. Eu já expliquei isso lá no primeiro vídeo. Desculpa se eu estou falando muito rápido, mas é porque eu preciso. Qual é essa proposta do comunismo de Karl Marx? De alguma forma tem que instaurar um governo comunista no país e esse governo consiste em abolir a propriedade privada e abolir as classes sociais, as diferenças. Todos seriam iguais nesse governo. Bom, como que isso iria acontecer? Para Karl Marx, isso aconteceria de uma forma, através de uma revolução burguesa e posteriormente através de uma revolução socialista, proletária e por último você vai ter uma ausência do Estado, a soberania total da classe proletária, que seria uma última etapa dessa revolução em que o Estado não precisaria existir e essa última fase se chama comunismo. Então o comunismo ele passa por três fases. A primeira é a ditadura a Revolução Burguesa. E essa Revolução Burguesa ela é importante para criar a indústria e é através da indústria que eu vou ter o proletário, que é o principal agente dessa revolução. Então, essa revolução burguesa ela é indispensável, tá? É através dela que eu vou ter o proletário. Depois que eu vou ter a revolução burguesa, aí eu vou ter uma revolução proletária, em que esses proletários que são oriundos, que são um produto dessa burguesia, porque quem são os proletários? São os empregados, os funcionários de fábricas, de indústrias, né? Ou seja, são funcionários da burguesia. Então, nessa segunda fase, os empregados, os funcionários, eles se rebelam contra o patrão e fazem uma revolta do proletariado. Vai instituir uma ditadura do proletário. Só que essa ditadura ela é temporária. Por último, eu tenho a ausência do Estado e eu vou ter a ausência de diferenças sociais e eu vou ter somente uma classe social. Só uma. Inclusive que nem preciso dar nome a ela. Tá? Todas as pessoas serão iguais. Tá, certo. Só que a Rússia, ela não passou por uma... E aqui eu preciso até aumentar para poder ficar bem claro. Meu Deus, eu não consigo fazer isso. Caramba. Só queria aumentar minha tela, gente.
Ah, esquece. Tô perdendo tempo aqui. A Rússia, vamos lembrar, tá? Ela não passou por uma revolução burguesa. A burguesia na Rússia sempre foi muito passiva, ela sempre foi muito alinhada com a nobreza, com a aristocracia. E ela nunca se sentiu na necessidade de vencer o Estado, de vencer o czar e criar uma revolução burguesa. A burguesia da Rússia não tinha isso, não tinha essa necessidade, como foi o caso da França, como foi o caso da Inglaterra, como foi o caso de diversos outros países mais ao ocidente. Ou seja, se eu não vou ter uma revolução burguesa, como que eu posso ter uma revolução proletária? Sendo que a revolução burguesa é pré-requisito para ter a proletária. Resultado, é impossível, tá? Só que, mesmo assim, a Rússia ela vai passar por uma revolução proletária. Uma coisa que não era vista como possibilidade. Certo. Aí eu vou ter o bolchevique e o menchevique. O menchevique é o que acreditava que essa revolução proletária, essa revolução comunista, o regime comunista, ele só pode ser alcançado através da revolução burguesa. Somente. Que é o que Marx pensava também, o idealizador de tudo isso. Já os bolcheviques, eles acreditavam que essa revolução ela poderia ser alcançada sim, sem a revolução propriamente burguesa, ela poderia ser alcançada de forma direta. Eles defendiam a implantação direta do socialismo e depois do comunismo eles mesmos. Sem ter uma industrialização, eles fazem a industrialização, eles vão liderar tudo. Tá? E aí vai ter essa divisão. Então, os bolcheviques eles são mais radicais. Os mencheviques ainda dialogam com os burgueses, ainda dialogam, fazem planos juntos com os burgueses, porque eles veem a necessidade de ter a burguesia durante um tempo. Os bolcheviques não. Os bolcheviques são mais radicais. Certo. Então, voltando ao nosso texto, tá? Pronto. E agora? Vamos lembrar que quem está no poder agora são os liberais e os mencheviques, os mais moderados, tá? Até porque eu acabei de falar para vocês que os mencheviques eles tinham uma certa relação, uma certa proximidade com os liberais por enxergar neles um caminho necessário. Beleza. Então vamos lembrar que esse era um grupo político ou um partido. Aí eu quero que você agora eu estou relembrando você, né, o que é um bolchevique, o que é um menchevique, o que é um liberal. Aí eu falei de bolchevique, eu falei de menchevique, mas eu não falei de liberal ainda. Meu Deus do céu. Tô perdido aqui no slide. Eu falei de bolchevique, menchevique, mas não falei de liberal ainda. Quem que eram os liberais? Os liberais eram os capitalistas, eram os burgueses, os que defendiam livre mercado, os que defendiam uma liberdade de comércio, uma liberdade de propriedade. Eles não defendiam uma estatização das coisas, eles defendiam que as pessoas tivessem acesso à compra de terras e à posse privada de terras, tá? E defendiam também um Estado liberal aos moldes da Revolução Francesa. Um Estado que tivesse um parlamento, um Estado que tivesse os três poderes, um Estado que tivesse uma participação política através de uma democracia, com voto e tudo, tá? Um modelo norte-americano de Estado. Bom, digamos que a Revolução Russa foi um jogo... Tá, aqui é um exemplo que eu tô dando. Digamos que a Revolução Russa foi um jogo, digamos que ela fosse um jogo. Nesse caso, derrotar o czar seria só a primeira fase do jogo. Então eu coloquei isso aqui para dizer que o jogo só está começando. O fato deles terem derrubado o czar é o início do jogo. Agora vai haver uma disputa interna para saber quem que vai ser o líder, quem é que vai dar as cartas agora, quem que vai comandar o jogo, quem vai ditar as regras, né? E você tem aí vários grupos que querem ditar as regras. Beleza. Como sabemos, a Doma tinha vários grupos. É isso aí. Revolução burguesa ou Revolução menchevique. E aqui agora eu vou ter que partir para uma linha cronológica, né? Então você tem aí em fevereiro, dia 27 ou 28 de fevereiro mais ou menos, não me lembro exatamente,
mas foi um momento em que várias mulheres, né, majoritariamente mulheres, elas ocuparam a praça em frente ao palácio de inverno do Kizar, e ali elas ficaram e reivindicaram seus direitos, queriam comida, queriam condições melhores de sobrevivência, queriam jornadas de trabalho menores e queriam participação política, principalmente, queriam o fim da guerra, reivindicaram várias coisas. Foi uma manifestação ali em frente, queriam que o Kizar as ouvisse, e foi uma manifestação pacífica, não foi violenta, até porque 90% eram mulheres pacíficas. E, gente, eu já falei sobre isso na outra aula, então não vou retomar isso aqui. Então aí começou a revolução. O Kizar abdicou, tal, teve a revolução burguesa. Eu tenho que falar sobre isso mesmo? Tenho. Tá. O Kizar abdicou, você teve a revolução burguesa, e nessa revolução burguesa você teve o governo de Kerensky, que era o chefe da guarda. Ele era o ministro de guerra do Czar e também era o presidente da Duma. E esse governo provisório de Kerensky ele vai ter um caráter social e vai ter um caráter também liberal. Ele vai tentar agradar tanto liberais quanto socialistas. Esse governo de Kerensky também ele é provisório. Ele só vai durar até o momento em que puder convocar uma nova eleição para saber de fato quem que tem que ser presidente ou não. E esse governo de Kerensky ele é impopular porque ele ainda manteve a guerra e porque ele mantém uma política capitalista que o proletário, que o trabalhador da Rússia não gosta. Por exemplo, o povo ele quer terra. O povo quer distribuição de terra, de riquezas, e Kerensky não vai fazer isso, por exemplo. Uma outra coisa é que há um controle dos grãos. É época de guerra, e época de guerra tem uma crise muito forte. Então ele vai exigir das pessoas um consumo de grãos menor. Ele vai controlar a quantidade de comida que as pessoas comem. Ele vai reduzir essa quantidade de comida para poder dar comida, para a comida não faltar, para a Rússia não. Mas mesmo assim vai faltar. Né? Se você reduz a quantidade de comida, vai faltar. Então, por exemplo, uma pessoa costumava comer 900 gramas de grãos por dia e ela vai passar a comer 650 e depois esse valor vai ser reduzido para 250. Então, basicamente, ele reduz para um quarto a quantidade de alimento que as pessoas comem, ou seja, vai passar fome. Né? E isso vai acontecer de novo em outros momentos, pelo governo socialista também. Não é uma exclusividade de Kerensky. Mas, gente, vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso slide. Como sabemos, a Duma é o órgão político administrativo da Rússia, e agora a Duma tem sob sua presidência o ministro de guerra, que assume o governo provisório. A Duma está composta por uma maioria burguesa por uma maioria burguesa e menchevique. Isso reflete em políticas ainda insatisfatórias para a grande massa do campesinato e trabalhadores, como por exemplo permanecer na guerra. Ok? Tudo aqui está claro. O governo provisório de Kerensky não era popular. A tentativa do golpe. Isso aqui tem que falar. Bom, esse governo ele vai durar até o golpe de outubro, que é o golpe liderado por Lenin. Nesse meio tempo, vai haver uma outra tentativa de golpe, que vai ser um golpe que vai tentar acontecer em julho, de julho para agosto, e esse golpe não vai dar certo, mas esse golpe basicamente ele é liderado por pessoas conservadoras ligadas ao antigo regime czarista. Então, apoiadores do czar, apoiadores do regime czarista ainda vão tentar tomar o poder de novo. E nisso daí, Kerensky ele vai pedir ajuda para os bolcheviques, pedir ajuda para os sovietes, pedir ajuda para esses grupos socialistas que tinham poder, que tinham muita influência, e ele vai ser ajudado. Só porque isso aí enfraquece a figura dele e fortalece a figura dos sovietes e fortalece a figura dos comunistas, dos socialistas, né, dos bolcheviques. Ou seja, agora Kerensky, além de estar em débito com os bolcheviques, ainda está fragilizado. Porque as pessoas agora sabem que
ele não tem poder. Pelo menos não poder suficientemente autônomo. Ele precisa da ajuda de trabalhadores, ele precisa da ajuda de um exército dos bolcheviques, que é então o Guarda Vermelha. Isso deixa ele fragilizado. Bom, os bolcheviques se fortalecem, conquistam a simpatia da maioria e desejam tomar o poder. A partir daí, o bolchevique ele vai ganhar apoio da maioria da população, ganhar apoio da maioria da Duma e vai se fortalecer. E com isso ele vai desejar o poder. Eles vão começar a tramar aí um golpe contra Kerensky, que era um governo provisório. Eles poderiam muito bem esperar as eleições, mas não. Eles querem dar um golpe e garantir que o poder vai ser deles. Então os bolcheviques tomam o poder em outubro de 1917. Eles dão um golpe. Professor, o que é um golpe? Um golpe é quando um grupo não tinha o direito de estar no poder, no entanto, eles estão. No entanto, eles conseguem. Ou seja, o poder deve ser de quem? O governo deve ser de quem? De quem ganhar as eleições. Eu tive eleições? Não, não tive. Então é golpe. Entende? Se não fosse golpe, eles deveriam esperar as eleições e serem eleitos democraticamente. Mas como eles interviram antes disso, então foi um golpe. Como foi possível como isso foi possível e quem estava por trás deste golpe? Bom, foi possível porque o governo de Kerensky estava fragilizado, pela questão do golpe de julho, que ele teve que pedir ajuda para os bolcheviques, pela questão dele permanecer em guerra, pela questão dele gastar muito dinheiro em guerra, e a vida do camponês e do trabalhador urbano ficar muito penosa por causa disso. E logicamente isso fragilizou o governo de Kerensky. Bom, quem estava por trás desse golpe? Lenin e Trotsky. Quem eram Lenin e Trotsky? Lenin e Trotsky eram idealistas do Partido Comunista, do Partido Bolchevique, lá desde a década de 90 do século XIX. Então tem muito tempo que eles estão aí. Só porque Trotsky ficou e Lenin ficou exilado na Suécia, se não me engano é a Suécia, talvez algum outro país nórdico ali, mas acho que é a Suécia, por um bom tempo, porque ele era inimigo do czar, então ele ficou exilado. Então quando o czar ele sai, ele abdica, Lenin volta. Mas ele não volta de imediato, ele espera um bom tempo para voltar, porque ele está preso fora da Rússia pela questão da primeira Guerra Mundial. Não é tão simples assim ele sair de onde ele está e entrar na Rússia, sendo que a Rússia estava em guerra. Então ele espera, ele faz um acordo com a Alemanha e com a Áustria para poder voltar para a Rússia. E eles permitem, mas permitem com a condição, dele realmente implantar o socialismo e tirar a Rússia da guerra. Então a Alemanha deixa a Alemanha e a Áustria, elas permitem e ajudam Lenin a voltar para a Rússia, mas chegando lá você tira a Rússia da guerra. Quando você tomar o poder e instituir a sua revolução, você já desiste da guerra. E assim aconteceu. O Lenin volta, e no que ele volta, ele já volta com um plano de tomar o poder, de dar um golpe no governo provisório, juntamente com Trotsky. E como que eles articulam isso? Bom, eles sabem que o governo está fragilizado, então basta que eles oferecessem ao povo uma alternativa perfeita, uma alternativa àquilo que o povo queria. E o povo queria o quê? O povo queria que a Rússia parasse de gastar dinheiro com guerra e saísse da guerra. O povo queria terra, o povo queria comida. Só. Lenin chegou e ofereceu essas três coisas. E ele obteve apoio popular. Só porque antes disso, ele teve que tomar o poder efetivamente. Antes de chegar no povo e falar e conquistar o povo, ele teve que convencer o seu partido, ele teve que reunir uma força militar, uma guarda chamada de Guarda Vermelha, que era comandada por Trotsky, e teve que invadir a capital da Rússia, que antigamente era em Petrogrado, e invadir a sede do governo, que era o Palácio de Inverno. E ele fez isso. Então, fazendo isso, aí sim, ele começou a governar e criou um modelo de Estado comunista. E aí a revolução de fato aconteceu.
tá? Beleza. Só porque eu preciso responder uma outra pergunta. Como que isso iria acontecer sendo que a Rússia não tinha passado pela Revolução Burguesa? Isso eu vou responder no próximo tópico, mas essa pergunta já precisa ficar na sua cabeça aqui, tá? Porque ele toma o poder, beleza. Mas como que vai acontecer uma revolução agora? Como que ele vai instituir o socialismo, sendo que a Rússia não é industrializada? Quem vai produzir o alimento? Quem vai produzir as coisas industrializadas? Ela não pode mais importar. Não faz parte da lógica comunista importar a mercadoria do exterior. Né? O país tem que ser autossuficiente, para isso ele precisa ter passado pela industrialização e pela Revolução Burguesa. Então a gente já tem esse problema aí para resolver. Tá? Outra coisa, vamos falar sobre como que Lenin chegou ao poder. A gente resumiu bastante, então vamos tentar detalhar um pouquinho mais. Esse momento do golpe, ele fica conhecido como os 10 dias que marcaram, que mudaram o mundo. Tem um livro, tem filme sobre isso. E, bom, foi, como eu falei, disse que foi 10 dias. Algumas pessoas estipulam até menos, mas consistiu basicamente em reunir a Guarda Vermelha e tomar a cidade de Petrogrado e o Palácio de Inverno. Como que eles fizeram isso? Eles bloquearam as saídas e as entradas da cidade, principalmente as linhas férreas, então não tinha mais comércio. Esse bloqueio durou uns 4 dias. Eles foram conquistando apoio popular do povo nesses 4 dias. E digamos também que, bom, cercaram o Palácio de Inverno, né? E depois disso, bastou eles invadirem o Palácio de Inverno e proclamarem o novo Estado. E, gente, isso não foi muito difícil. Nesse momento, Kerensky nem estava lá para poder defender a cidade. E, inclusive, ele fugiu, se exilou. E, na verdade, não teve nem muitos mortos, nem muitos feridos. Foi, digamos que uma tomada muito tranquila até então. E ele invadiu o palácio, né? A Guarda Vermelha invadiu o palácio e proclamou a prisão de todos os envolvidos com o antigo governo. Então prendeu o governo, declarou o Estado socialista ali, um novo regime, agora quem manda são os bolcheviques, e pronto, tá aplicado o golpe, tá feita a revolução. E que acho que eu já resumi, né? Já falei tudo que aconteceu aqui, Revolução Bolchevique. A criação do novo Estado. Como que vai ser esse novo Estado? Quem vai comandar? Quem vai ser o presidente? Que leis vão se dar? Então a gente já sabe qual grupo está no poder. Lhe pergunto, qual grupo está no poder? Vamos lá. Ó, é os bolcheviques, tá? Não esquece. E se são os bolcheviques, vai ser um Estado com uma proposta comunista que se dá de forma imediata. É uma proposta comunista que se dá sem a intervenção de uma revolução burguesa e que se dá também de forma muito mais radical e muito mais agressiva do que a proposta menchevique. Você já sabe disso, tá? Pelo menos em tese. Então, é agora que Lenin tem que convencer o povo de que ele é o presidente. Porque tomar a capital e impor o poder até que foi fácil. Mas ele precisa que a população, que os sovietes, que são essas organizações de operários e de, né, trabalhadores que está distribuída por todo o território russo, em especial o soviético de Petrogrado. Ele tem que convencer os sovietes, tem que convencer os trabalhadores e os camponeses de que ele é o presidente e se ele não tiver o apoio do povo, ele não é. Então, a partir do momento que ele tem o apoio do povo, aí sim ele é presidente. E para isso ele oferece aquelas 3 coisas que eu já tinha falado: paz, pão e terra. Então ele honra o seu acordo com o Império Austro-Húngaro e com a Alemanha, ele sai da guerra. Isso não custa barato, isso custa caro para a Rússia. Isso custa os territórios, quase todos os territórios do leste russo ocidental, a Ucrânia, a Bielorrússia, uma parte que corresponde à atual Polônia também, Lituânia, Estônia, né? Um grande território da Rússia fica, ela perde, né?
Eles abrem mão, mas eles saem da guerra. E o povo gosta, porque o povo queria sair da guerra. Ele promete terra, ele vai socializar e distribuir terras para as pessoas pobres. Todas as pessoas vão ter terras, ou acesso à terra, basicamente. Ele promete comida. Ele promete que não vai faltar comida para ninguém. E é isso que o povo quer, e o povo apoia ele a partir daí. Bom, viu que é fácil chegar no poder, né? É só oferecer o que o povo quer, né? Você aparece como um Messias, o salvador da pátria, oferece o que o povo quer e pronto, o povo te apoia. E tá, o Tratado de Brest-Litovsk, essa saída da Rússia da guerra, ela se deu através de um tratado chamado Brest-Litovsk, que é onde a Rússia ela abre mão desses territórios que ela tinha, como a Ucrânia, a Letônia, a Estônia, a Bielorrússia, por exemplo, e, e assim ela sai da guerra, tá? Então foi esse tratado aí. Lenin ofereceu, né, para um país de terra. E ele propôs todo o poder aos sovietes. Como que se dava a administração desse estado? Tá? A gente já sabe que Lenin era o presidente e a polícia, a guarda, o exército, né, digamos assim, para dar um nome a isso, a gente pode chamar isso de exército. Como é que se daria, então, a questão da defesa e a gestão policial do território? Essa tarefa aí ficaria com Trotsky, que é quem comandava a Guarda Vermelha. E como que se daria a administração local de todo o território russo? Bom, primeiro Lenin propôs uma certa autonomia para algumas províncias de nacionalidades não russas. Propôs, tá? Só propôs, mas não fez isso efetivamente. E ele entregou todo o poder aos sovietes. Isso também meio que foi uma proposta. Isso não aconteceu assim, exatamente assim também não. A proposta dele era essa, tá? Cada soviete local de cada cidade iria administrar a cidade, administrar a produção da cidade. Só porque ele escolheria basicamente quem ia compor esse conselho de sovietes. Ele escolhe um conselho de pessoas para administrar ou para entrar em contato com esses sovietes. Então os sovietes não são assim tão espontâneos. Eles obedecem de uma certa forma ao Estado. E a partir daí surge uma classe de dirigentes junto aos sovietes para administrar tudo. Então, bom, o comunismo ele deveria ser um lugar sem classe social, mas ele já começa com classes sociais. Então, quem vai administrar esses sovietes, que é um conselho de operários, teoricamente são operários. Só porque esses operários que administram, eles fazem parte de uma classe social um pouco mais acima das outras, né? Esses conselheiros que fazem um elo de ligação entre esses sovietes e o presidente também fazem parte de uma classe social que estão mais acima das outras. Beleza. A partir daí, ainda comentando sobre esse novo estado, como vai ser a política econômica? Como vai ser a economia do país agora? Bom, antes de falar sobre a NEP, que é a nova política econômica, a gente tem que falar qual é a proposta inicial de Stalin. É a proposta comunista. Então ele estatiza, ele confisca todos os bens de produção das pessoas da Rússia. Ele confisca toda fazenda, casa, todo meio de produção agora pertence ao Estado e vai ser administrado através do soviete. Então, o grupo de operários, que antes eram empregados da indústria, empregados dos meios de produção, agora vão ser os administradores desses meios de produção. E isso sob a tutela do Estado. E as fazendas, elas serão fazendas comunais. Elas seriam fazendas... não, perdão. As fazendas elas serão divididas em várias propriedades pequenas e dadas às pessoas, mas toda a produção dessas fazendas ela é do Estado. Então as pessoas não podem produzir
só para si. Elas têm que produzir para elas e para o Estado. O Estado ele pode confiscar, não, o termo correto é confiscar mesmo. Tá? Ele confisca a produção daquelas pessoas. Isso aí vai acabar gerando uma grande defasagem, porque as pessoas não querem mais produzir para o Estado. Gente, pensa comigo, se você pode produzir só para você, por que você vai produzir para você e para os outros? Você não vai fazer isso de graça, né, sem motivação alguma. Pensa o seguinte, se você precisa de 3 porcos para você se alimentar durante sei lá, 2 meses, por que você vai produzir 10 se você gasta só 3? Se você produzir 10, o governo vai vir e vai confiscar os outros 7 e vai te deixar com 3. Se você precisa, sei lá, de 10 quilos de farinha para viver e você produz 100, o governo vai vir e vai te confiscar 90 quilos e vai te deixar só com os 10 que você precisa para sobreviver. Ou seja, não compensa produzir 100 quilos. Então as pessoas começam a produzir menos, porque se elas produzirem mais, o governo confisca. Só porque o governo precisa confiscar esses bens, porque é esse excedente que vai alimentar as pessoas na cidade. É esse excedente que vai alimentar os trabalhadores nas indústrias. E se o trabalhador do campo não produz esse excedente, as pessoas vão passar fome. Outras pessoas vão passar fome. Então essa política não funciona. Por esse motivo. E não funciona. Essa política socialista não funciona. Tá? Por vários e vários motivos. Mas esse é só um deles. Bom, então começa a haver escassez de alimento. Se começa a haver escassez de alimento, começa a haver fome. Né? O governo não consegue lidar com isso de alguma outra forma. Simplesmente, o sistema econômico que ele implanta, de socialização dos bens, não funciona. Os soviéticos também não funcionam porque eles não conseguem produzir exatamente aquilo que as pessoas precisam. Lembra que as indústrias elas são administradas pelos soviéticos, que são trabalhadores das indústrias. Então tudo que as pessoas precisam agora vem dos soviéticos. Se você precisa de roupa, se você precisa de comida, se você precisa de sapato, então tudo isso será provido pelo soviético. Só que o que acontece? O soviético ele não consegue adivinhar exatamente tudo aquilo que as pessoas precisam. Então eles acabam produzindo mais de uma coisa e menos de outra. A única, é impossível eles produzirem exatamente aquilo que o mercado quer. Eles não sabem. Então, por exemplo, uma certa região precisa de, não sei, mais roupas do que sapatos. E uma outra precisa de mais sapatos do que roupas. Só porque essa demanda, ela muda. Um mês ela vai precisar de mais sapatos, no outro ela vai precisar de mais roupas. E a demanda vai variando, porque o mercado é assim. A gente não precisa de sempre a mesma quantidade de bens todos os meses. A nossa demanda ela muda diariamente, semanalmente, mensalmente. Então os soviéticos não conseguem prever essa demanda e eles produzem aleatoriamente o que eles acham que precisa. E o resultado é que acaba sobrando um monte de coisa e faltando um monte de coisa. Então essa administração dos soviéticos não funciona. Essa apropriação dos bens de produção agrícola também não funciona. As pessoas elas não produzem o excedente que o Estado precisa. Essa produção comunal ela é muito ruim, tá? E bom, qual que vai ser a solução? A solução vai ser modernizar, a solução vai ser criar um capitalismo de Estado para, já que eles não passaram pela Revolução Burguesa, eles vão ter que criar uma certa revolução artificial burguesa, liderada pelos comunistas, pelos socialistas, para poder criar as condições de Estado essenciais para então você ter um socialismo decente, um comunismo decente. É o que eles chamam de um passo atrás para depois dar 2 passos à frente. Só porque antes de entrar nessa história, eu preciso dizer também para você, e voltar agora um pouquinho no passado,
para falar sobre a Guerra Civil. Eu não coloquei a Guerra Civil nesse slide, mas você precisa saber do que está acontecendo. Tá? Então, lembra que a gente parou aqui na nova política econômica. Isso é muito importante, isso marca uma fase de transição, muito importante dentro dessa Revolução Russa, bolchevique. Só porque antes eu preciso falar da Guerra Civil. O que acontece? Ainda havia dentro da Rússia muitos setores ligados à antiga ordem, aos czares. E esses setores, eles se manifestaram, financiados por potências como a Inglaterra, a França e a Itália, e eles queriam restaurar a monarquia, restaurar a antiga ordem, ou pelo menos combater essa revolução bolchevique. Então você vai ter uma guerra civil, que é uma guerra interna, tá? Um exército russo contra um outro exército russo. Um é a Guarda Vermelha de Trotsky, representando os bolcheviques, e a outra é um setor militar ligado ao antigo império, ao antigo czar. Tá? Vamos supor assim que são militares da velha guarda, militares que serviam o antigo czar. Tá? E eles estão sendo financiados, não pelo Estado, porque o Estado agora ele é bolchevique, mas estão sendo financiados por algumas potências europeias, como a França, a Inglaterra e a Itália. Ok? Então essa revolução, essa guerra civil, ela vai fazer o Estado bolchevique gastar muito dinheiro e o que vai afundar ainda mais a Rússia. Então pensa que, bom, a produção comunal, a produção comunista já não está funcionando, tá? Então já está tendo uma falta de alimento por causa disso. A produção nas cidades comandada pelos sovietes também não está funcionando. Então já há uma crise, já há uma falta de produto por causa disso. E paralelo a isso, você tem uma guerra civil que faz o Estado gastar ainda mais. Ou seja, a crise é enorme. A crise é enorme. Tá? Vai ter muita gente morrendo de fome, muita gente passando necessidade. E isso não é bom para o regime. Então chega no cúmulo, no ápice, o regime ele reinstituir a propriedade privada, dele voltar atrás e dele criar uma certa condição de revolução burguesa. Tá? E uma outra curiosidade que eu quero dizer é, dentro dessa revolução civil, você tinha pessoas que queriam restaurar a monarquia, por exemplo. Aonde que estava a monarquia? Então, gente, o czar ele abdicou, e ele abdicou para ficar livre. Né? Ele abdicou o trono em favor dele, do seu filho, passou para o seu irmão, o irmão dele não quis, e ele achou que iria ficar livre. Só que não, né, gente? Porque o czar livre, ele é uma ameaça. Ele pode voltar algum dia e reivindicar o poder, sei lá. E então ele vai ficar preso, ele vai ser mantido em cativeiro. Primeiro, ele vai ser mantido em uma casa normal, ele vai só ficar afastado pelo governo provisório. E quando o governo bolchevique toma o poder, ele vai ser preso, mantido em cativeiro em uma casa, ele e a sua família, vigiado 24 horas por dia, durante um bom tempo. E quando eclode a guerra civil, para mostrar que não tem jeito mesmo de restaurar a monarquia, os bolcheviques, lembra aí que ele é liderado por Lenin, eles executam a família real, eles executam os Romanov, todos, tá? Pai, mãe, filho, filha, 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 filha. Eles executam todos eles. Isso é só um detalhe curioso, não interfere politicamente na situação da Rússia. Interfere sim, porque, né, basicamente não tem como restaurar mais a monarquia. Mas eu falei mais por questão de curiosidade. Beleza, então em 1921 essa situação fica insustentável. Tá? Fome, miséria, a ineficiência da produção comunal, a ineficiência dos sovietes em prover mercadorias para toda a sociedade russa. Então há uma falta, há um déficit muito grande de produção de alimento e de produção de outros bens essenciais como roupa ou qualquer outra coisa. Há uma crise econômica muito grande por causa da guerra civil. Então o governo decide modernizar, o governo decide
abrir mão do comunismo por um tempo, dar uma pausa, voltar uma casa atrás e restaurar a propriedade privada e restaurar um monte de coisa. Então, em 1921, a produção de grãos não era... Beleza, né? Isso eu já falei. Então, para que a Rússia tivesse condições de sustentar e criar uma nova política econômica, para que a Rússia tivesse condições de se sustentar, é criado uma nova política econômica, a NEP. Recria a propriedade privada. Aí depois você vai ter a morte de Lenin, em 1924. Lembra que Lenin era muito amigo de Trotsky, os dois meio que governavam juntos. Era um Duumvirato, era um governo de dois, basicamente. E Trotsky, ele tinha um plano diferente para a Rússia. Trotsky ele queria que a Revolução Russa se expandisse para outros países. Esse é o grande projeto do comunismo, né? Se expandir para outros países. Só porque um outro líder naquele tempo, ele acreditava que a Rússia não tinha condições de se expandir para outros países e a Rússia precisava, antes de tudo, cuidar de si própria e manter essa revolução e manter o poder só ali, manter aquela administração só dentro dela. Então, na verdade, eu estou falando de Lenin de Trotsky e Joseph Stalin. Joseph Stalin, ele é um outro líder comunista da época e muito próximo de Lenin também, assim como Trotsky. Os dois disputam o poder e acaba que Trotsky tem menos apoio do que Joseph Stalin. Trotsky acaba perdendo popularidade. Lenin ganha a disputa, ele assume o poder. E nisso daí ele começa a perseguir todos os seus inimigos, todos os seus opositores. E qualquer pessoa que ofereça alguma ameaça ao seu poder, ele vai perseguir, ele vai matar, inclusive. Vai criar campos de concentração. Isso já existia, não era uma novidade. O fato de você exilar pessoas na Sibéria. Mas ele vai intensificar ainda mais esse exílio de pessoas na Sibéria e vai ficar configurado como campo de concentração, lugares de trabalho forçado. Ele vai criar um arroxo muito grande de produção de grãos. Ele vai basicamente exigir muito mais dos trabalhadores rurais. Ele vai criar um novo plano econômico, que eu vou explicar logo mais. E... Bom, como está escrito aqui no slide, Trotsky ele vai criar os planos quinquenais, que diferem um pouco dos planos de Lenin. Nos planos quinquenais, ele vai focar muito na industrialização e na indústria de base mesmo, metalurgia, ferrovia, energia, e ele vai focar pouco no campo. Então, enquanto Lenin focou no campo, Stalin ele vai focar na indústria urbana, ele vai focar nas cidades, com essa questão dos planos quinquenais. Bom, tá tudo resumido aqui nesse slide que eu fiz. Existem vários problemas. Eu preciso muito falar para vocês dos problemas, mas o vídeo já ficou muito longo. Então eu quero dizer para vocês que a Rússia, ela matou milhões de pessoas. Eu não disse milhares, eu disse milhões de pessoas. A Revolução Bolchevique matou milhões de pessoas. Matou de fome e matou de perseguição. Tanto no regime trotskista, tanto no regime leninista, quanto no stalinista, milhares e milhões de pessoas morreram de fome ou de perseguição política. Morreram no campo de concentração, ou assim como Trotsky morreu perseguido no México. O Trotsky fugiu para o México e mesmo no México ele foi perseguido por Stalin até que ele foi morto. Então é um regime muito autoritário, é um regime que ele no início ele foi comunista, mas depois ele viu que isso era insustentável, então ele instaurou um certo capitalismo de Estado.
E a mudança não foi tão grande. A mudança entre o regime comunista e o regime autocrata do czar eram bem discreta, na verdade. Na verdade, o regime mais se parecia do que divergia. Inclusive, o regime de Stalin e o regime de Lenin foram bem mais autoritários do que o do czar Nicolau II. Mas essas problematizações ficam para uma próxima aula. Eu quero dizer também, ainda falando sobre isso aí, eu quero lembrar você que Stalin ele impôs um regime de coleta de grãos na Ucrânia, que recolhia todo o grão que as pessoas usavam para se alimentar. As pessoas da Ucrânia morreram de fome aos milhares. As pessoas chegaram a um ponto de miséria tão grande, mas tão grande, que as pessoas começaram a se alimentar umas das outras. Atos de canibalismo aconteceram. As imagens são muito chocantes sobre o que Stalin fez com a Ucrânia. Dentro da própria União Soviética, você vai ter situações de miséria e desgraça muito grande por causa dessa, dessa política de produção comunista mesmo, que não consegue produzir alimento suficiente para as pessoas. Bom, então eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês todos e até mais.